Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre recurso de agravo de instrumento. Aí você encontra os endereços das minhas redes sociais, dá uma procurada lá, ou, se você preferir, clica nesse botãozinho aqui no canto inferior direito e se inscreva no canal, ative as notificações. A gente tem vídeo novo toda semana. Vamos falar então do recurso de agravo de instrumento, começando por óbvio, entendendo o que nós temos por agravo de instrumento. Pois bem, antes de eu falar do que é agravo de instrumento, eu chamo a sua atenção para a importância a respeito desse tema. Porque você, na sua vida profissional, vai utilizar muito dois recursos. Na área civil, é claro. Apelação e agravo de instrumento. Okay? Claro, outros recursos serão utilizados, mas nenhum deles vocês vão usar tanto como apelação e agravo de instrumento. Daí a importância de bem entender, de bem compreender a estrutura jurídica desse Instituto de Direito Processual Civil. E o agravo de instrumento é um recurso por excelência cabível contra decisão interlocutória. Então falou em agravo de instrumento, você já pensa em decisão interlocutória. Okay? Mas lembra, você tem as decisões judiciais basicamente em dois dispositivos do CPC. Você tem o 203 e você tem o 204. O 203, dá uma olhadinha lá, que ele te dá 4 atos do juiz. Okay? Mas nem todos eles são decisões. Okay? Você tem parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 203. Parágrafo 1º, sentença. Parágrafo 2º, decisão interlocutória. Parágrafo 3º, despacho. O parágrafo 4º são os atos ordinatórios que serão praticados inclusive pelo ofício judicial. Então aqui eu chamo a sua atenção para os 3 atos do magistrado. E o 204 fala do acórdão. Nessa perspectiva, nesse cenário, nos interessam as sentenças, as decisões interlocutórias e os acórdãos. Por que eu estou tirando também o despacho? Porque no despacho o magistrado não decide, ele só dá andamento. Então, decisão judicial mesmo, a gente tem decisão interlocutória, a gente tem sentença e a gente tem acórdão. Sentença sempre é dada em vara. Sentença sempre é dada em juízo de primeira instância. Acórdão é dado em tribunal, juízo de segunda instância ou as instâncias superiores. Já a interlocutória pode acontecer na vara ou no tribunal. Mas cuidado, somente é passível de agravo de instrumento a interlocutória proferida em vara. Só é passível de agravo de instrumento a interlocutória proferida em primeira instância. Ok? Por isso, por excelência, não são todas as interlocutórias agraváveis, mas somente algumas. Quais delas? Aquelas proferidas em vara e não aquelas proferidas em tribunal. Ah, Antônio, entendi. Então toda interlocutória em vara é passível de agravo de instrumento? Não também. Por quê? Deixa eu te contar uma história. Em 1939, nós tivemos um rol, tivemos o CPC de 39, que estabelecia um rol de interlocutórias agraváveis. Muito se discutiu, muitos problemas aconteceram por força desse rol que estabelecia tais e quais interlocutórias seriam passíveis de agravo de instrumento.
Desenvolveu-se a tese do mandado de segurança contra ato judicial. Então, aquelas interlocutórias que não eram passíveis de agravo de instrumento, impetrava-se mandado de segurança, ficava uma bagunça. Tanto que o Código de Processo Civil seguinte, o Código de Processo Civil de 1973, falou, não, vamos parar com isso. Então, todas as interlocutórias são agraváveis. Só que aí, então, havia dois tipos de agravo. O agravo de instrumento e o agravo retido. Nem vou ficar explicando aqui para você o agravo retido para não tomar o seu tempo, afinal de contas o agravo retido não existe mais no nosso sistema. Pois bem, aí nós tivemos o outro lado da moeda, porque muitos agravos de instrumento discutiam todas as interlocutórias do processo e atravancavam o processo. Daí aquele princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Dá uma olhada aqui no vídeo do canal que trata dos princípios do sistema recursal. Pois bem, em 2015, de novo, o jogo inverteu. De novo, o sistema passou a estabelecer um rol de interlocutórias passíveis de agravo de instrumento. E é claro, na vacatio legis do CPC, que foi de um ano, como vocês bem sabem, na vacatio legis, a doutrina se debruçou nesse tema, para discutir se isso foi ou não foi uma boa opção do legislador. E, inexoravelmente, essa discussão bateria as portas do judiciário assim que o CPC entrasse em vigor. E aconteceu. Não é? O CPC entrou em vigor, aquelas discussões que permeavam a doutrina foram parar nos tribunais e chegaram até o STJ, que rapidamente colocou uma solução à controvérsia. Okay? Ele falou assim, olha, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vou estabelecer aqui um meio termo. Isso ficou fixado no tema 988 dos julgamentos repetitivos. Então você tem aí o tema 988 do STJ, decidido em sede de julgamento repetitivo, o que torna essa decisão precedente vinculante. O que ficou estabelecido nesse julgamento do tema 988 dos repetitivos, no final desse vídeo eu conto para você. Okay? Mas o que nós temos hoje? Nós temos que as decisões do artigo 1015 do CPC são agraváveis. E também aquelas acobertadas, abarcadas, incluídas pelo tema 988 do STJ. Então vejamos o artigo 1015. Inciso 1. E aí você pode acompanhar esse vídeo tanto aqui pelos slides, como também pelo Código de Processo Civil. Aliás, abre o Código de Processo Civil, acompanha pelo código, ajuda bastante. Okay? Mantenha aí o código aberto, seja numa tela do computador, seja o código aí em meio físico, em papel na sua mão. Vamos lá para o artigo 1015, inciso 1 do CPC, que fala que é agravável de instrumento a interlocutória que versa tutela provisória. Se você quiser dar uma olhadinha lá em tutela provisória, está a partir do artigo 294 do Código de Processo Civil. E aqui eu coloquei uma breve síntese, uma breve estrutura para vocês a respeito da tutela provisória. Tutela provisória de urgência, lembra que a tutela provisória de urgência, os requisitos dela estão lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, fumus boni iuris e periculum in mora. Okay? A de urgência se divide em antecipada e cautelar. Nós temos essas duas modalidades de tutela de urgência. E também temos a tutela da evidência, estabelecida toda em um artigo, que é o 311 do Código de Processo Civil. Importante, qualquer delas pode ser antecedente, aquela que antecede a discussão do direito principal, ou pode ser incidental, decisão do magistrado, a pedido da parte, por óbvio, tomada durante o processo. Não importa, em qualquer modalidade, se for uma interlocutória de vara e não do tribunal, se for uma interlocutória de vara que versa a tutela provisória,
tutela cautelar, tutela antecipada, tutela da evidência, tutela cautelar antecedente, tutela cautelar incidental, tutela antecipada antecedente, tutela antecipada incidental. Todos esses nomes são possíveis e todos são sinônimos aqui para fins de cabimento de agravo de instrumento. Tá? Então toma cuidado com isso, porque às vezes você está fazendo uma prova e lá na prova ele não vai te colocar, um concurso público, enfim, ele não vai te colocar tutela provisória, vai colocar tutela cautelar antecipada. Tutela cautelar antecedente. Tutela antecipada antecedente. É passível de agravo de instrumento a interlocutória que versa isso? Sim, claro. Mas lembra, desde que proferida por vara, porque é possível uma tutela provisória também no tribunal, conferida pelo relator. Se isso acontecer, o artigo 932 fala que isso é uma decisão a ser tomada pelo relator. E o 1021 fala que das decisões do relator, todas aquelas do artigo 932, o recurso cabível é agravo interno. Tá? Então toma muito cuidado com esses meandros que podem te levar a errar uma questão. Isso pode te custar caro num exame de ordem, num concurso público. Okay? Então, inciso 1 nos fala que tutela provisória, qualquer que seja, se tomada por interlocutória de vara, será passível de agravo de instrumento. Lembrando que também, inclusive, a tutela provisória pode ser deferida na sentença. E se isso acontecer, da sentença cabe apelação. Dá uma olhada no outro vídeo que está aqui no canal que fala sobre apelação. Não importa o conteúdo, o que você quer atacar é a sentença, o recurso é a apelação. Continuando aí, inciso 2, mérito do processo. Cabe agravo de instrumento da interlocutória que versa mérito do processo. Nunca perca de vista, mérito do processo, questão de direito material discutida no processo. Isso é mérito do processo. Okay? Se o mérito foi decidido por interlocutória, cabe recurso de agravo de instrumento. E isso só vai acontecer, meus amigos, em se tratando de julgamento antecipado parcial de mérito. É o instituto estabelecido no artigo 356 do Código de Processo Civil. Veja, o 355 fala do julgamento antecipado do mérito, nas hipóteses estabelecidas lá pelo 355. Mas o 355 é sentença, porque o juiz encerra a fase cognitiva. Ele julga todo o mérito. 356 não. 356, né, o 355 e o 356, os dois aplicam a teoria da causa madura. Mas no 355, o magistrado aplica a teoria da causa madura e acaba com a discussão, acaba com o processo. Já no 356, o magistrado aplica a teoria da causa madura, resolve uma ou mais questões de mérito e manda o processo prosseguir para as outras questões de mérito. Por isso ela é interlocutória, porque a fase cognitiva prossegue. Mas, como já decidiu algumas coisas, de mérito tem que ser agravado de instrumento, sob pena de preclusão. Se não for interposto agravo de instrumento quando proferida a decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, lá na apelação, essa questão vai estar preclusa. A parte não poderá arguir qualquer vício, qualquer problema em relação a essa decisão lá na apelação. Todas as questões agraváveis são agraváveis sob pena de preclusão. Okay? Continuando lá. Né? O próprio parágrafo 5º, como você está vendo aí, fala, né, a decisão impugnável por agravo de instrumento, com a devida vênia, nem precisava estabelecer isso no artigo 356, porque o próprio inciso 2 do artigo 1015 já contempla tranquilamente essa hipótese. Também, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, arbitragem lá, a justiça privada, não é? Um árbitro eleito. Então, isso normalmente é estabelecido por meio de cláusula arbitral, que existe no contrato. Se houver cláusula arbitral, as partes renunciaram à tutela jurisdicional estatal. Elas precisam ir para o árbitro. Mas imaginem que o autor entrou com a ação na justiça, perante o judiciário estatal, porque ele tinha cláusula arbitral, mas ele não quis depois. Né? Fez na hora, depois não quis.
Aí o réu alega em preliminar de contestação, depois se dá uma olhada, está lá no artigo 337, as preliminares de contestação, e uma delas é a convenção de arbitragem, que inclusive, lembra, tem que ser alegada em contestação sob pena de preclusão, sob pena de não poder mais alegar, ok? E aí o réu alegou em preliminar de contestação e o juiz rejeitou e mandou o processo correr. Se o juiz rejeitou e mandou o processo correr, o processo está correndo. E isso é, então, interlocutória. Interlocutória agravável de instrumento. Porque se o juiz acolheu a alegação, ele extinguiu o processo sem resolução do mérito. E se ele extinguiu o processo sem resolução do mérito, isso não é interlocutória, isso é sentença. Então aqui fica bastante fácil se você entender a dinâmica do processo, né? Fala de arbitragem, qual é a que rejeita ou a que acolhe a alegação de arbitragem que é passível de agravo de instrumento? É fácil. Aquela que rejeita, porque aquela que acolhe é a sentença, e da sentença cabe a apelação. Ok? Continuando aí, aquela que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cuidado! Quando fala que julga o incidente, seja a decisão que desconsidera a personalidade jurídica, seja a decisão que não desconsidera a personalidade jurídica. Em ambos os casos, a decisão é passível de agravo de instrumento. Aqui nós temos uma redundância, porque mais para frente o Código volta a falar de intervenção de terceiros. E a desconsideração da personalidade jurídica é uma modalidade de intervenção de terceiros. Então não faz muito sentido aí. O Código estabelece a mesma coisa em dois dispositivos diferentes. Mas é uma questão textual que não gera um vício, apenas tem uma redundância, um retrabalho, algo à toa com a devida vênia no texto do Código de Processo. Ok? Continuando para a próxima hipótese, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento da revogação, do pedido de revogação, da impugnação à gratuidade da justiça. Nesse momento, eu te proponho um mnemônico. Como é que você vai lembrar qual é a decisão que versa gratuidade e é passível de agravo de instrumento? É fácil. Aquela decisão que prejudica o hipossuficiente. Então, a decisão que revogou a gratuidade é agravável. A decisão que negou a gratuidade é agravável. A que concedeu é agravável? Não. A que rejeitou a impugnação é agravável? Não. Por quê? Porque não prejudicou o hipossuficiente. Ok? Então, lembre disso. É agravável a decisão que prejudicou o hipossuficiente. E quando que a decisão prejudica? Quando ela rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de que seja revogada a gratuidade da justiça. Agravável porque é uma questão urgente e o processo não pode seguir se aquele que tinha gratuidade e foi revogada, ele tem que recolher custas e ele não vai conseguir. Por isso a emergência a ensejar o cabimento do agravo de instrumento. Okay? Continuando aí, exibição ou posse de documento ou coisa. Okay? Seja a que acolhe o pedido de exibição, seja a decisão que nega o pedido de exibição. Mas toma cuidado. Exibição de documento ou coisa, muito mais da exibição, na verdade. Existe uma ação em que o objeto da demanda, a pretensão, é a exibição de documento. É essa a pretensão. É isso que o autor quer. É só esse o pedido da inicial. Quando isso acontecer, a decisão do juiz que determina a exibição não será interlocutória, será sentença. E nesse caso, não será passível de agravo de instrumento. Nesse caso, será passível de apelação. Só é passível de agravo de instrumento, em se tratando de exibição de documento ou coisa, aquela decisão interlocutória que estabelece que deve ser exibido ou não. Ok? Então, muito cuidado. Se você der uma olhada no artigo 356 e nos artigos seguintes,
você tem lá o incidente de exibição de documento. É um pedido incidental que acontece num processo que está tramitando para que uma das partes exiba o documento. Okay? E a decisão interlocutória que decidir isso é passível de agravo de instrumento. Por outro lado, quando você tem ação de exibição julgada por sentença, okay? O que a doutrina vai chamar actio de exibendum, né? A ação de exibição, aquela que serve só para que o documento seja exibido, ela vai ser julgada por sentença. E nessa medida, da sentença cabe apelação. Muito cuidado em relação a isso. Okay? Continuando aí, exclusão de litisconsorte. Aqui também temos outra pegadinha. Pois bem, quando que um litisconsorte será excluído? É fácil. Quando o magistrado considerar que esse litisconsorte é parte ilegítima. E pode ser parte ilegítima ativa ou pode ser parte ilegítima passiva. Não importa. Se o magistrado excluir o litisconsorte, cabe agravo de instrumento. Aí fica a pergunta, tá bom, e se o magistrado inclui um litisconsorte? Será que é também passível de agravo de instrumento, já que a lei fala somente em exclusão de litisconsorte? Lembra que eu te falei que tem redundância no código? Pois bem, qual é o litisconsorte que ingressa no processo? Pois bem, lembrando do litisconsórcio, nós temos dois tipos de litisconsórcio. O litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário. Quando o litisconsórcio é necessário, o processo não começa sem a presença de todos. Quando o litisconsórcio é necessário, o processo será extinto se todos os litisconsortes não integrarem a relação processual. O único processo que pode começar sem a presença de todos os litisconsortes é aquele processo que trabalha com o litisconsórcio facultativo. E quando que um litisconsorte facultativo ingressa no processo? Assistência litisconsorcial. Aliás, o código mandou muito bem aqui, viu? Porque ele falou: considera-se litisconsorte o assistente litisconsorcial. Então, o assistente litisconsorcial, o código trabalha lá nos dispositivos que contam a intervenção de terceiros. E o código, no artigo 1015, fala: decisão de intervenção de terceiros é agravável de instrumento. Então, apesar de o CPC estabelecer num inciso que somente a exclusão seria agravável, também a que determina a admissão desse litisconsorte, aquela que determina o ingresso, que aceita o ingresso do litisconsorte, também é agravável de instrumento. Porque nesse caso você tem assistência litisconsorcial, e assistência é uma das modalidades de intervenção de terceiro. Ok? Mas toma só um cuidadinho. Quando exclui, agravo de instrumento. Quando inclui, agravo de instrumento. Mas, se foi requerida a exclusão e foi negada, ou seja, a decisão que mantém o litisconsorte, ela é apelável. Então, se um dos litisconsortes, o passivo por óbvio, um dos réus, alegou ilegitimidade passiva e o magistrado rejeitou essa alegação, manteve o litisconsorte, essa decisão só será passível em sede de apelação, em sede de preliminar de apelação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1009. Ok? Vamos continuar, então. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. De novo, quando a gente fala de litisconsórcio, lembra, existe aquela categoria de litisconsórcio gigantesco que atrapalha o processo, que a doutrina vai chamar de litisconsórcio multitudinário. O juiz pode limitar, mandar cindir o processo
para facilitar o próprio andamento do processo. E ele faz isso, por óbvio, em sede de decisão interlocutória. E, nessa medida, quando foi requerida a limitação do litisconsórcio e ela foi rejeitada, nós temos aí a possibilidade de agravo de instrumento. E aí, segundo doutrina e jurisprudência, quando o magistrado acolhe o pedido de limitação, também será cabível agravo de instrumento. Okay? Então, aqui sim, nós temos verdadeiramente uma aplicação daquele julgamento, daquele tema 988 do STJ. Aqui sim, nós temos uma interpretação ampliativa do texto do artigo 1015 do CPC. Okay? Então, não só a decisão que rejeita, mas também aquela que acolhe o pedido de limitação do litisconsórcio. Continuando aí, como eu já disse a vocês, a lei, o texto do Código fala admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Aqui eu coloco para vocês todas as modalidades de intervenção de terceiros. E aqui é a assistência. E nós temos lá assistência simples e assistência litisconsorcial. Okay? Assistência litisconsorcial. Essa assistência litisconsorcial que é justamente o ingresso do litisconsorte que eu acabei de falar para vocês. Ok? Mas toma cuidado, porque aqui te mostrando todas as modalidades de intervenção de terceiros. Tá? A admissão ou não de qualquer delas, em regra, desafia recurso de agravo de instrumento. Só toma cuidado com o amicus curiae. Okay? O amicus curiae, note que eu até coloquei aí uma interrogação, na verdade duas interrogações e uma exclamação, justamente para chamar a tua atenção para o seguinte. Dá uma olhada aí, o artigo 138. O juiz ou o relator, por decisão irrecorrível, poderá admitir a participação de amicus curiae. Então, veja que admite ou nega. A decisão que admite o amicus curiae, ele é uma exceção a essa regra geral do 1015. Por força do artigo 138. Okay? A decisão que admite a participação do amicus curiae é irrecorrível. Aqui, por uma questão de princípio da especialidade, lei especial derroga a lei geral, tranquilamente nós temos que a decisão que admite o amicus curiae no processo, ela é irrecorrível. Portanto, exceção feita à hipótese do artigo 1015, que estabelece essas possibilidades. Okay? A grande questão fica, o texto da lei, de novo aí, dá uma olhada, o texto da lei fala que é irrecorrível a decisão que admitir a participação do amicus curiae. E aí fica a pergunta, e a decisão que nega? Então, um amicus curiae, alguém, alguma entidade, pessoa física, pessoa jurídica, pediu o ingresso como amicus curiae, o magistrado negou. Essa decisão, ela é agravável ou ela é irrecorrível? Nós temos esses dois entendimentos sendo sustentados. Em breve, muito provavelmente, nós teremos também uma posição do judiciário em caráter vinculante para decidir efetivamente se a decisão judicial que indefere o pedido de ingresso do amicus curiae, ele é recorrível ou não. Tudo indica que, como está escrito aí, a decisão que não admite a intervenção de terceiros, a decisão que não admite amicus curiae, em tese, é agravável. Okay? Porque a exceção é a admissão nos termos do texto do artigo 138 do CPC. Continuando aí. Concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução. Você sabe que o processo de execução, aquele que serve
para fazer valer um título executivo extrajudicial, aqueles lá do artigo 784 do CPC, o processo de execução é uma via de mão única. Ele serve só para satisfação do direito do credor. Pois bem, se o devedor quiser exercer o direito de defesa, tem lá alguns mecanismos nos próprios autos da execução, mas são frágeis. Não é? A grande defesa, a grande força de discussão por parte do executado é o manejo dos embargos à execução, ou embargos do devedor, cuja disciplina começa lá no artigo 914 do Código de Processo Civil. Pois bem, esse processo, porque inaugura uma relação processual nova, processo de conhecimento para derrubar o título executivo extrajudicial, ele não interrompe o andamento da execução. Porque o título executivo, seja judicial, seja extra, ele já tem a presunção de força. Por isso a execução prossegue. Né? Os embargos à execução não paralisam a execução, mas podem paralisar. Pois se você der uma olhada lá no artigo 919, tem os requisitos para que aos embargos à execução seja concedido o efeito suspensivo, e aí sim paralisando a execução. Okay? A decisão do juiz que põe fim a essa questão, a decisão do juiz que concede o efeito suspensivo, que modifica o efeito suspensivo ou que revoga o efeito suspensivo dos embargos à execução, essa decisão é agravável de instrumento. Okay? Por quê? Se o magistrado deferiu o efeito suspensivo, isso afeta o exequente. Se o magistrado indeferiu o efeito suspensivo, isso afeta o executado. De uma forma ou de outra, é uma decisão muito forte, que traz uma carga muito forte para a parte, e por esse motivo é uma decisão passível de agravo de instrumento. Okay? Continuando aí, redistribuição do ônus da prova. Okay? O artigo 373 do CPC trata do ônus da prova. Lembrando que o 373, nos incisos 1 e 2, trata da carga estática do ônus da prova. O que essa carga estática estabelece? Quem alega tem que provar. Simples assim. Incisos 1 e 2 do 373. Parágrafo 1º do 373 trabalha com a carga dinâmica ou distribuição dinâmica. Tanto faz. Okay? Esse dispositivo, quando o magistrado entender que é o caso de distribuir de maneira diferente da estática, ele tem que se manifestar. E aí nós teremos a aplicação da carga dinâmica, cuja decisão é agravável de instrumento. Ok? Então, muito cuidado. Eu coloco aí para você. Redistribuição nos termos do parágrafo 1º. A redistribuição é a carga dinâmica. Ok? Então, se o juiz aplicou a carga dinâmica do ônus da prova, sim, a decisão é agravável de instrumento. Se o juiz rejeitou o pedido de carga dinâmica, também a decisão é agravável de instrumento. Não cabe agravo de instrumento se o juiz aplicou a carga estática. Normalmente o juiz vai fazer isso na decisão saneadora, aquela do artigo 357 do Código de Processo Civil, e se o magistrado nada disser a respeito da distribuição do ônus da prova, ele está aplicando a carga estática. Por outro lado, se ele quiser aplicar a carga dinâmica, ele vai aplicar. Aí sim ele precisa se manifestar. Então, havendo a decisão saneadora e o silêncio do magistrado a respeito do ônus da prova, está vigorando a carga estática. E nessa medida, não há agravo de instrumento a ser interposto. Por outro lado, se o magistrado estabelece a carga dinâmica e para isso ele precisa se manifestar, será agravável tal decisão interlocutória. Mas cuidado! Como eu disse a vocês, em regra ele faz isso na decisão saneadora. Pode fazer em outro momento, mas em regra faz na saneadora.
Só que a saneadora é enorme. Toda a saneadora é agravável de instrumento? Não. Não, ao contrário. A saneadora não é agravável de instrumento justamente porque ela tem lá o pedido de reconsideração em 5 dias. Okay? Só essa questão, se aplicada à carga dinâmica, à distribuição dinâmica, aí sim haverá a possibilidade de agravo de instrumento. Okay? Diz o Código de Processo Civil também que em leis esparsas, em leis extravagantes, em leis fora do Código de Processo Civil, também é possível a interposição de agravo de instrumento. Eu trago para você um caso, que é a decretação da falência, artigo 99 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101. Mas é claro que o Código de Processo Civil, ele não fecha em si as possibilidades. Okay? Ele fala que outras leis podem estabelecer, e se assim estabelecerem, haverá possibilidades diversas de agravo de instrumento. Mas ele não é só os incisos. O artigo não trata só dos incisos. Ele também tem um parágrafo único, que na minha visão tranquilamente poderia ser um inciso novo ou vários incisos novos, mas o legislador colocou como parágrafo único. E ele colocou lá no parágrafo único quaisquer interlocutórias da fase de liquidação, cumprimento e execução. Essas 3 possibilidades aqui, elas têm sua razão de ser. Porque justamente na tutela executiva, aquela que acontece no cumprimento de sentença, na execução de título extrajudicial e, por óbvio, também na liquidação, aí você não vai ter uma decisão de mérito, né, contra a qual seria interponível a apelação e em cujo texto você, em preliminar, arguiria as questões. Né? E aí, né, então, o que eu estou querendo dizer? Seja no cumprimento de sentença, seja na execução de título extrajudicial, você não vai ter uma sentença de mérito para dessa sentença, apelar e alegar em preliminar de apelação vícios nas interlocutórias. Por esse motivo, em qualquer circunstância na tutela executiva, cabe agravo de instrumento. Também o legislador estabeleceu um procedimento especial, que é o processo de inventário. Okay? Então, no caso do inventário, não importa qual é a decisão interlocutória, também será passível de agravo de instrumento. Eis as hipóteses estabelecidas no artigo 1015 do CPC a respeito do agravo de instrumento. E como eu já tinha te dito no começo do vídeo, temos agora então o tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Como eu já te contei, houve uma discussão inicial a respeito do rol do artigo 1015. Essa discussão começou na doutrina durante a vacatio legis do CPC e foi parar nos tribunais assim que o Código de Processo Civil entrou em vigor. Essa questão começou nos tribunais, né, nos agravos de instrumento interpostos contra decisões de primeira instância e rapidamente chegou até o STJ, que afetou 2 recursos especiais. Então, depois dá um pulinho no site do STJ, baixe esses 2 recursos especiais e leiam que é justamente aí que está a discussão a respeito do rol. E qual foi a questão submetida a julgamento? Vamos lá. Definir a natureza do rol do 1015. Verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição de agravo contra a decisão interlocutória não expressamente prevista no 1015. Okay? Então, basicamente, era responder: cabe agravo de instrumento contra alguma interlocutória que não está escrita em algum dos incisos do artigo 1015? E disse sim o STJ. Ele falou, e aí presta muita atenção, tá? Porque, na minha opinião, isso sim te pode ser cobrado num exame de ordem num concurso público. O rol do artigo do 1015 é de taxatividade mitigada. Vamos ser honestos. Taxatividade mitigada é o meio termo entre a taxatividade e a exemplificatividade. Então você considera o rol fechadinho, mas você pode dar uma interpretação ampliativa, como o caso lá do litisconsorte que eu já te falei. Ok? Porém, grave bem a tese firmada, porque é a típica questão que pode ser feita numa prova de múltipla escolha.
Então vamos lá. O rol do 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo quando verificada a urgência, note, urgência decorrente da inutilidade de eventual apelação sobre este tema. É dizer, sempre que aquela interlocutória precisar ser discutida agora, sob pena de ser inútil a discussão dela lá na frente, cabe agravo de instrumento. Okay? Então, tomem cuidado com essa interpretação extensiva. Ele é um rol taxativo, mas de taxatividade mitigada. Por isso, admite interpretação extensiva para fins de admitir o agravo de instrumento quando houver inutilidade de decisão posterior a respeito da interlocutória. Ok? Vejamos agora, então, o procedimento do agravo de instrumento. Lembrem-se, em regra, os recursos são protocolados no juízo a quo, mas aqui não. O agravo de instrumento, lembra, o processo está tramitando lá na vara. Você tira cópias do processo e protocola diretamente no tribunal. Okay? Então, petição dirigida e protocolada diretamente ao tribunal, ou seja, ao órgão adquem. O preparo vai ser conforme lei local, então cada estado vai estabelecer se deverá ou não ser preparado o agravo de instrumento, ou seja, se ele paga custas. Ok? O agravo de instrumento vai ser instruído com cópias dos autos, mas somente se forem autos físicos. Okay? Por óbvio, e é por isso que ele chama agravo de instrumento. O que é o instrumento? São as cópias dos autos físicos. Okay? O nome vai ficar ainda quando não tenhamos mais processos físicos. Por enquanto, ainda temos processos físicos. E você só precisa fazer cópias dos autos para levar para o tribunal, ou seja, você só precisa formar o instrumento se você tiver autos físicos. Se os autos forem eletrônicos, não precisa de cópias. Por óbvio, porque afinal de contas, se os autos são eletrônicos, você, no seu escritório, acessa o processo ao mesmo tempo que o juiz está fazendo isso na vara, ao mesmo tempo que o desembargador está fazendo isso no tribunal. Por isso não há necessidade de extração de cópias. Okay? Continuando aí, instrução do instrumento com cópias somente se forem autos físicos. Okay? Aqui nós temos os documentos obrigatórios. Como eu já te falei, cada dia menos será necessária a juntada desses documentos. Mas eu sempre recomendo passar o olho aí, porque podem te perguntar no concurso público, no exame de ordem, quais são os documentos. Então, cópia da inicial, cópia da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, quer dizer, daquilo que você pediu e te foi negado ou foi dado, no caso da parte contrária. Obviamente, cópia da própria decisão, certidão da intimação daquela decisão. Para quê? Para saber se o teu recurso está tempestivo. Né? O teu prazo para entrar com agravo começa quando você foi intimado daquela interlocutória. Por isso, a certidão da intimação. Ok? E as procurações outorgadas aos advogados. Essas cópias simples ou autenticadas? Cópia simples. E o advogado declara na própria petição de agravo de instrumento que são cópias verdadeiras. Okay? A lei confere ao advogado aqui a fé pública para fins de autenticar essas cópias. Continuando aí, na ausência de alguns documentos obrigatórios, o advogado declara que esses documentos não existem. Então imagina, né? Você pediu uma liminar sem a oitiva da parte contrária. Você pediu uma tutela de urgência liminar, antes de ouvir a parte contrária.
A parte contrária não foi citada. Então não tem advogado da parte contrária. Então não tem cópia da procuração outorgada ao advogado da parte contrária. Então, nesse caso, você coloca lá, declara na sua petição de agravo de instrumento que não junta as cópias das procurações aos advogados da parte contrária, porque a parte contrária sequer foi citada. Okay? Além desta declaração, quaisquer outros documentos que você entenda necessários, você pode juntar aos autos do instrumento, caso você esteja formando o instrumento. Mas eu lembro a você, esses documentos obrigatórios, essas cópias, só são necessárias em autos físicos. Se forem autos eletrônicos, não há necessidade. Okay? Continuando lá, nós teremos então a comprovação. Você vai até o tribunal, faz o protocolo, o seu agravo de instrumento, e aí, se o processo for físico, você tem que voltar para a primeira instância e comprovar, informar perante o juízo de origem, o juízo a quo, que você agravou de instrumento. Okay? Essa providência é facultativa no juízo, no processo eletrônico e obrigatória no processo físico, para que exista o juízo de retratação. Não é? O agravo de instrumento, por excelência, ele tem o efeito regressivo, que é a possibilidade de juízo de retratação. E essa providência é para isso. Okay? Então, comprovação no juízo a quo, comprovação na vara, e o prazo para isso é de 3 dias. Mas essa comprovação é facultativa se os autos forem eletrônicos. Okay? Então, se for processo eletrônico, você não precisa. Você pode, você não precisa, você não será punido se você não tomar essa providência. Por outro lado, se os autos forem físicos, processo físico, processo em papel, essa comprovação é obrigatória. Essa comprovação nesses 3 dias é obrigatória. Se você não fizer isso, o que acontece? Depende. Depende do quê? Depende do advogado da parte contrária. Porque se o processo for físico e você não cumprir essa providência, o advogado da parte contrária vai ter que alegar e comprovar que você não cumpriu essa providência. Se ele fizer isso, o seu agravo de instrumento não será conhecido, nem julgarão o mérito. Mas isso, o não conhecimento desse agravo de instrumento, não pode acontecer de ofício. Tá? O advogado da parte contrária precisa alegar e provar. Se ele não fizer isso, o magistrado, olhando que ali não foi cumprido esse requisito, não pode fazer nada. Okay? Então, o descumprimento gera o não conhecimento do agravo, mas desde que isso seja arguido e provado pelo agravado, não pode ser providência de ofício. Continuando aí, foi distribuído o recurso no tribunal, o relator analisa a possibilidade de efeito suspensivo, lembrando que só a apelação tem efeito suspensivo opi legis. Todos os outros não têm, mas em todos os outros pode ser deferido efeito suspensivo opi iudicis pelo magistrado. Então, o agravo de instrumento, pela própria natureza das decisões interlocutórias agraváveis, né, são aquelas urgentes, essa foi a opção do legislador, decisões urgentes. Então, nessa medida, em regra existe urgência e em regra existe pedido de efeito suspensivo num agravo de instrumento. Por esse motivo, o próprio legislador já colocou ali como parte do procedimento a análise de eventual pedido de efeito suspensivo. Depois disso, o relator faculta o contraditório. Porque lembra, o recurso de agravo de instrumento foi protocolado diretamente no tribunal. E nessa medida, você não tem a chegada do processo ao tribunal já com a contraminuta ou as contrarrazões. A parte contrária nem foi ainda intimada de que houve a interposição do agravo do instrumento. Então, o relator manda intimar o agravado para, se quiser, oferecer
a sua resposta, okay? Que são as contrarrazões, também chamadas de contraminuta ao agravo de instrumento. Depois disso, então, o julgamento do recurso de agravo de instrumento. O Código de Processo Civil estabelece 30 dias de prazo para o julgamento do agravo de instrumento, mas a gente sabe que é um prazo impróprio, então muitas vezes na prática este prazo não acontece. Okay? E aí, o agravo de instrumento é julgado pelo órgão fracionário do tribunal, pela Câmara. Muito parecido o julgamento com o julgamento da apelação. E essa forma de julgamento no tribunal, como eu já te disse, você assiste em outro vídeo aqui no canal que trata da ordem dos processos no tribunal. Ok? Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, porque isso é muito importante aqui para o canal. É isso aí. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo vídeo.